dia. Bom dia. Bom dia a todos, bem-vindos ao primeiro evento da Mutagen Brasil 100% online, já o nosso 15º congresso, mas o primeiro evento 100% online. Eu sou Isabel Vilela e junto com a minha colega Miriana Machado, vamos conversar hoje um pouquinho sobre empreendedorismo nessa nossa área de mutagênese. Então, hoje a gente vai abordar um tema diferente, novo e desafiador para nós duas, que é falar um pouquinho sobre empreendedorismo e a nossa trajetória nesse mundo, como a gente saiu da bancada do laboratório, a gente saiu do mundo acadêmico e acabou chegando nesse mundo de empreendedorismo. Então, eu sou bióloga com mestrado e doutorado em biologia celular e molecular, muitos anos de formação em normas da qualidade, ISO 17025 e IBPL, muitos anos trabalhando com implementação de métodos alternativos à experimentação animal ou metodologias, novas abordagens metodológicas, né, à experimentação animal. E Miriana, queres te apresentar? Sim. Então, eu sou a Miriana, sou diretora técnica da Invitro, sou farmacêutica, com mestrado em biologia celular e molecular, doutorado em ciências biológicas e bioquímica, com período de estágio sanduíche no exterior, na França, e pós-doutorado em biologia celular. De maneira um pouco parecida com a Isabel, eu tenho também bastante experiência na parte prática de realização de ensaios toxicológicos para fins regulatórios e com foco principalmente na genotoxicidade, então a avaliação da genotoxicidade de produtos e diferentes produtos para uso humano, para uso animal ou até mesmo amostras ambientais. E a gente vem, então, como a Isabel falou, compartilhar um pouco da nossa história, né, dos desafios e das soluções que nós encontramos nesse caminho novo aí. Obrigada, Isabel. Então, vamos lá. Eu vou trazer primeiro para vocês um pouquinho do que a gente faz. Fazem 7 anos que nós começamos essa aventura, que nós fundamos a Invitro, que é uma empresa de suporte e gestão em toxicologia. Então, vamos contextualizar um pouquinho onde é que a gente atua nisso. Se a gente pensar nos passos regulatórios para se registrar uma empresa, a gente vai ter 2 linhas principais. Uma é a regularização da empresa e outra é a regularização dos produtos que essa empresa produz. É onde a gente atua, nessa parte focada para a regularização dos produtos. Se a gente for olhar as normativas regulatórias, elas vão trazer 2 perguntas principais. Esse produto tem a eficácia esperada? Ou seja, se eu estou dizendo que ele é um fármaco que vai atuar em dor de cabeça, ele realmente reduz dor de cabeça de quem tem essa enfermidade? Se eu estou dizendo que é um creme que vai reduzir rugas, ele realmente vai reduzir as rugas? O quanto ele vai reduzir as rugas? Então, uma das perguntas que a gente vai precisar responder dentro desse contexto regulatório é a eficácia. Se ele faz o que a gente está dizendo que ele vai fazer, esse produto. Mas a segunda pergunta é se esse produto é seguro. Independente dele funcionar ou não, ele precisa ser seguro. Quem vai utilizar esse produto não pode ter nenhum efeito colateral tóxico que seja extremamente severo e incompatível com essa eficácia que a gente está buscando com esse medicamento. Então, vamos entender um pouquinho. Tá? Então, existem regulações específicas para cada tipo de produto. Porque essas 2 perguntas, elas vão se aplicar tanto a produtos de uso humano, como um fármaco, um cosmético, um produto para a saúde, mas isso também vai se aplicar a um agroquímico que vai ser aplicado em campo, mas que vai acabar no alimento que a gente consome, vai se aplicar a um produto veterinário, porque precisa ser seguro para o animal. Se a gente estiver falando de um animal de grande porte que vai ser consumido depois, precisa ser seguro para humanos. Então, essas perguntas, elas são muito amplas para diferentes tipos de produto. E essas regulações específicas para cada tipo de produto, elas estão dentro de diferentes órgãos reguladores. A Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou o IBAMA, que é o nosso órgão ambiental. Cada um, dentro das suas competências, eles têm regulações que vão falar sobre segurança e eficácia desses produtos dentro desse caminho regulatório. É óbvio que esses órgãos, eles fazem muito mais do que isso. Aqui a gente está focando nessa linha de regularização de produtos, certo? Então, isso precisa ser pensado lá do início, quando está se fazendo um produto. Lá na bancada, quando a gente está fazendo o desenvolvimento inicial do produto, a gente já precisa ter o olhar, ok, o que esse produto vai ser, que tipo de registro eu preciso para esse produto, qual é a regulação que eu vou precisar seguir, então quais são as exigências que essa regulação vai me pedir. Então, se a gente focar em segurança, aqui tem 2 conceitos muito, muito importantes. Um deles é a toxicologia, que é uma ciência multidisciplinar, que vai ter como objeto o estudo dos efeitos adversos das substâncias sobre os organismos. Fechando a toxicologia, a gente tem a toxicologia regulatória, que é onde a gente vai pegar estas informações toxicológicas e vai interligar elas com o contexto regulatório, vai usar essas informações para responder às perguntas regulatórias, às demandas, às exigências regulatórias dos diferentes órgãos reguladores, tá? Então, um registro é um ato legal de reconhecer a adequação de um produto a uma legislação vigente. E essa legislação pode ser de diferentes órgãos reguladores. No Brasil, a gente ainda tem o Inmetro, que regula alguns produtos, que faltou a gente mencionar ele aqui. Então, vamos entender em que momento do desenvolvimento a gente está falando. Aqui eu trouxe um exemplo de um desenvolvimento de fármacos. Se sabe que a cada 5, 10 mil moléculas que começam lá na pesquisa básica vão para o processo de descoberta de novas drogas e entram para ensaios pré-clínicos, uma acaba chegando no mercado. Então, é muito importante a gente fazer esse funil inicial, essa parte inicial, de uma forma muito assertiva, já mirando o que a gente quer lá no final. E que isso demora, assim, de 5 a 10 anos, alguns bilhões de dólares envolvidos. E se a gente olhar essa etapa inicial, é muito importante que ela seja muito bem estruturada. A gente tem diferentes restrições regulatórias. Quando a gente está falando de pesquisa básica, a gente não tem uma restrição regulatória muito grande, mas quando a gente chega em pré-clínico, sim, a gente tem, quando a gente está falando de estudos não clínicos. Então, é importante que já quando a gente comece na pesquisa básica, na descoberta de novas drogas, a gente já esteja olhando para esses requisitos regulatórios que vão começar a apertar aqui, para atuar, para já produzir dados, para já produzir informações de forma assertiva que vão ser aproveitados aqui. Não vai fazer provas de conceito aqui que vão precisar ser refeitas depois na etapa pré-clínica, porque não estão atendendo os requisitos regulatórios. Então, justamente, já do começo, já colocar o olho nesse requisito regulatório e já gerar o dado de forma que ele atenda a esse requisito regulatório. Então, a gente sabe que nessa fase inicial do desenvolvimento, esses requisitos são menos rígidos, mas ainda assim a gente precisa de resultados válidos, que vão valer quando a gente chegar na etapa dos requisitos mais regulatórios mais rígidos. Que aí, quando a gente chega dentro dos ensaios não clínicos, a gente precisa trabalhar com métodos validados, com boas práticas de laboratório, algo bem mais rígido e fechado. Então, a gente tem 2 tipos de métodos que a gente pode trabalhar aqui, que são os métodos normalizados, que já são validados internacionalmente, que todo mundo conhece, e que são exigidos naquela parte não clínica, mas desde o início eu preciso trabalhar com métodos válidos, que foram minimamente verificados, que eles têm evidência sobre sensibilidade, especificidade, que são métodos robustos, ou seja, que são métodos que eu posso confiar nesses resultados. Em qualquer etapa do desenvolvimento, eu vou precisar confiar nesses resultados. E aqui, só para a gente entender um pouco, essa é uma regulamentação, por exemplo, de agroquímicos, onde ela é muito restritiva quando ela fala
que todos os ensaios apresentados nesta etapa do desenvolvimento, eles precisam ser normativas internacionalmente reconhecidas, normativas OECD, precisa ser feito dentro de laboratórios com sistema de gestão da qualidade, um laboratório com BPL, com boas práticas de laboratório, já traz alguns requisitos da aceitação de métodos alternativos. Se a gente pegar dentro da legislação de fármacos, a gente tem um guia que diz como pode ser feito, o que precisa ser feito durante essa etapa não clínica do desenvolvimento de produtos, e fala sobre a aceitação regulatória de métodos alternativos à experimentação animal. Certo? E, de novo, o guia de pré-clínico, ele vai trazer que nessa etapa precisam ser os métodos internacionalmente reconhecidos, certo? Então, onde é que a gente busca esse tipo de informação? Dentro dos portais dos próprios reguladores. Se busca por tipo de produto que se está desenvolvendo e a gente consegue chegar nas publicações a todo o marco regulatório desses produtos, seja na Anvisa, seja dentro do MAPA, que tem todo o marco regulatório de agroquímicos, por exemplo, e seja no IBAMA, que tem todo o marco regulatório referente às questões ambientais. Então, uma empresa como a nossa, de suporte em toxicologia, ela pode atuar, e ela foi montada para atuar desde o delineamento experimental para qualquer uma daquelas etapas iniciais do desenvolvimento, seja lá do screening inicial, seja para um ensaio pré-clínico, gestão de todos esses ensaios, revisão de literatura científica, existe muita informação já disponível sobre muitos dados. Então, a gente não precisa refazer um ensaio não precisa refazer. Cada vez que a gente faz um ensaio, a gente tem que pensar, um ensaio é feito para responder uma pergunta. Então, eu preciso ter muito clara qual é a minha pergunta, o que eu estou respondendo com esse ensaio. Antes de sair fazendo o ensaio, eu vou para a literatura para entender se essa resposta já não está lá. A gente faz uma avaliação e interpretação dos resultados gerados da literatura, de todos esses resultados. A gente trabalha com cálculos de limites baseados em saúde, que é algo extremamente importante em avaliação de risco. Em avaliação de risco, a gente busca entender o limite baseado em saúde, qual é o máximo qual é a quantidade máxima daquele produto, ao qual uma pessoa pode estar exposta, sem a possibilidade de que ocorram efeitos tóxicos. E a gente vai cruzar isso com informações de quanto é esperado que se tenha a exposição. E é com base nisso que se faz uma avaliação de risco. A gente faz avaliação e classificação toxicológica, emissão de pareceres. Então, o trabalho que a gente tem como suporte em toxicologia, ele é muito amplo e muito diverso. E a gente enxergou essa demanda com base no nosso histórico prévio, na nossa interação com a indústria, onde a gente via que muitas vezes a indústria não conseguia ter esse olhar para a regulação e entender qual era a pergunta que estava sendo feita, e entender o que ela precisava fazer para responder aquela pergunta, como interpretar aquele resultado toxicológico, entender o detalhamento da toxicologia, certo? Porque a toxicologia é uma ciência extremamente detalhada e é uma ciência muito, muito específica, certo? Então, a gente precisa ter um conhecimento prévio para entender isso. Então, a gente não chegou aqui aonde a gente está do dia para a noite. A nossa expertise para conseguir chegar até aqui foi construída ao longo do tempo. E agora eu vou convidar a Miriana para falar um pouquinho da nossa linha do tempo, de como a gente chegou até aqui. Certo, obrigada, Isabel. Então, pessoal, a Isabel mostrou, né, um panorama da parte regulatória aqui no Brasil, pensando em produtos para uso humano ou para uso animal. E por que ela iniciou falando disso? Porque veio daí, né, esse é o cenário regulatório nosso atual, que precisa de avaliação da segurança de produtos. Então, todos os produtos no Brasil que, no momento do registro, precisam de uma avaliação da segurança, a gente trabalha.
né? A nossa equipe faz suporte. E eu vou contar para vocês, então, o nosso histórico, que foi muito baseado, né, nessa questão regulatória do Brasil. A gente evoluiu também alinhado à evolução dessa questão regulatória. Pode passar, Isabel. Então, a nossa equipe trabalha junto há bastante tempo e a gente pode dizer que o marco inicial foi o laboratório Genotox, né? Foi de lá que nasceu esse nosso grupo, que hoje é in vitro, e que foi o primeiro laboratório no Brasil que prestou serviço em condições de BPL, boas práticas do laboratório, serviços de avaliação de genotoxicidade para registro de produtos ou para a parte regulatória de amostras ambientais. Então, o Genotox foi criado em 96, lá dentro do Centro de Biotecnologia da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, o laboratório atuou vários anos, né, focando em genotoxicidade, lá na URGS. Depois ele passou para dentro do laboratório ALAC, em Garibaldi, no Rio Grande do Sul também, teve um período lá. E depois de 2 anos, o laboratório retornou para a URGS, em Porto Alegre, dentro do Centro de Biotecnologia, dentro da incubadora empresarial do CBIOT. Então, esse é um caminho muito comum, né, das empresas, sair da universidade, primeiro ir para a incubadora, para depois ir para o mercado, a gente fez isso também. E essa segunda etapa, então, o Genotox já estava associado a outro laboratório, ao Royal, e a gente seguia prestando serviços em genotoxicidade, mas também ampliamos o portfólio para outros ensaios in vitro. Foi também uma inovação no Brasil, nós fomos o primeiro laboratório a implementar métodos alternativos aos de animais em condições de boas práticas Então, assim, por que a gente ressalta, né, em condições de boas práticas? Porque ter esse selo, esse monitoramento da BPL, permitia que os relatórios gerados daqueles estudos fossem aceitos pelas agências reguladoras no Brasil, mas também no exterior. Tem um acordo de alguns países, de vários países, junto com a OECD, onde relatórios com aquela certificação de qualidade podem ser aceitos em outros países que estão dentro do acordo mútuo. Então, a gente também foi o primeiro laboratório no Brasil a prestar serviços de citotoxicidade, então, clonogênico, quem trabalha, né, com biologia celular conhece bem, ensaio clonogênico, vermelho neutro, MTT, ensaio cometa in vitro, e fora os outros de genotoxicidade, teste de EMS, teste de micronúcleos, teste de aberrações cromossômicas in vitro, todos em BPL. Então, essa nossa caminhada nos trouxe muita experiência no desenvolvimento de novos métodos, na implementação desses novos métodos para a prestação de serviços em condições de boas práticas e oferecer esses serviços para as indústrias, depois discutir esses resultados, discutir com a Anvisa esses dados. Então, desde a implementação do desenvolvimento do método até a discussão dos dados para fins regulatórios. Então, em 2014, a gente fundou a In Vitro, a Isabel comentou um pouco, que é uma empresa de suporte e gestão em toxicologia. Então, foi com essa bagagem que a gente, de muita bancada, que nos trouxe experiência para a gente formar essa empresa. E agora eu vou falar um pouco dela. Pode passar, Bel. Então, durante todos esses anos, né, como eu falei, implementando ensaios, analisando resultados, a gente percebeu, de uma outra parte, que as empresas brasileiras, que as indústrias que nos procuravam, tinham uma carência muito grande na parte de toxicologia, na parte de delinear o ensaio, de saber quais ensaios são necessários para atender certas normas da Anvisa ou do MAPA ou do IBAMA, enfim. Então, a gente percebeu isso, que tinha essa carência, né? Que precisava de um suporte desse conhecimento no mercado. Mas, né, nós éramos 4 acadêmicos que a gente não tinha essa
força de vontade a gente tinha, mas a gente não tinha a coragem, a gente não tinha a coragem de dar um próximo passo. Então foi uma quinta pessoa, né, que era um empreendedor nato, que nos convenceu que a gente tinha, sim, um negócio inovador na mão e que a gente poderia utilizar toda essa nossa experiência para atender demandas do mercado. E para ajudar as empresas a solucionar os problemas delas, ou não problema, mas a solucionar as demandas que elas tinham relacionadas à toxicologia. Pode passar. Então, em 4 de agosto de 2014, foi que a gente fundou a In Vitro Pesquisa e Desenvolvimento, então com 4 cientistas e um empresário, em uma sala de coworking em Porto Alegre. Desculpa, esse foram 7 anos, e tem algumas fotos ali de momentos dessa caminhada nossa. Em especial o Alessandro, que foi... Mostra ali, Isabel. O empresário que nos fez, o empreendedor que nos fez, nos apoiou muito, né, nessa etapa e nos fez dar esse passo, realmente, esse grande passo. Então, hoje esse é o nosso formato, né? É suporte e gestão em toxicologia, e a gente trabalha com a avaliação da segurança de produtos, de diferentes produtos, muito em toxicologia regulatória, como a Isabel explicou antes, e também em toxicologia ambiental e ocupacional. E tem mais um braço ainda na nossa empresa, que é uma questão relacionada à qualidade, a sistemas de qualidade de laboratório, que a gente dá esse suporte também, que auxilia toda a questão dos ensaios toxicológicos, das avaliações toxicológicas, né? São duas coisas que tem que andar junto e a gente dá suporte nessas duas partes. Então, nós damos suporte para empresas de agroquímicos, fármacos, tanto fármacos para uso humano quanto para uso animal, saneantes, empresas que têm que comprovar, né, toda essa questão da segurança das amostras ambientais, cosméticos, produtos para a saúde, que são os correlatos, também alimentos, suplementos, probióticos, e laboratórios que prestam serviço, laboratórios de ensaios que prestam serviços para a indústria. Então, de 2014 até agora, foram diferentes projetos interessantes que nós participamos. Então, tem toda uma questão de realizar os projetos e entregar os relatórios, mas também a gente participa, isso é uma coisa muito importante dentro da empresa, a gente participa de reuniões técnicas com grupos, forças-tarefa, grupos de trabalho, por exemplo, de sindicatos, por exemplo, o Sindusfarma, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de São Paulo, que é um órgão muito importante, muito atuante na parte de conversa com a Anvisa, de revisão de normas, de elaboração de guias, que depois viram, né, guias oficiais, e a gente já participou de 2 grandes grupos destes, onde envolvia toxicologia, a gente ainda participa até hoje também. A gente também participou de treinamentos da rede do Premasul, que é uma plataforma que fez muitas capacitações na parte de métodos alternativos aos animais, né, no país do Cone Sul. E nós também atuamos como especialistas convidados na parte de genotoxicidade. E foram vários projetos com várias empresas desses setores que nós comentamos. Atualmente, a gente já concluiu mais de 300 projetos. Os nossos projetos foram aprovados pela Anvisa e também alguns foram avaliados por consultores internacionais e nós obtivemos aprovação. Nós atendemos mais de 90 clientes dos 8 segmentos que eu citei, treinamos mais de 1.200 profissionais e nós temos uma extensa rede de parceiros que atuam já pré-qualificados por nós, que dão suporte em diferentes áreas da toxicologia. Então, a gente consegue, pela gestão, a gente consegue entregar um pacote completo para os clientes nessa parte de segurança, acionando parceiros quando necessário.
Essas são algumas empresas que nós trabalhamos. Então, do setor farmacêutico, Eurofarma, Axê, Blau, Melcom, Apsen, Clayheads, Teraskin são exemplos, né? Empresas do setor agro, como Singenta, Ouro Fino, setor, a parte veterinária também, e institutos de inovação e pesquisa, e também empresas do exterior, como a Entogenex. Então, né, o corpo técnico da In-Vitro, nós somos 4 especialistas, então eu e a Isabel, que já nos apresentamos, mas temos também a Miriam, que é diretora operacional, bióloga e mestre, e o professor João Antônio Pegas Henriques, que é o toxicologista sênior da equipe, que é o diretor científico, ele é farmacêutico, tem uma grande carreira nessa área da genotoxicidade, e talvez muitos de vocês conheçam, foi também, né, fundador da Mutagen Brasil. E o professor Henriques, lá em 89, ele deu um suporte muito importante para a Anvisa na elaboração da lei dos agrotóxicos, que trouxe, né, foi um marco muito relevante na toxicologia no Brasil, que trouxe o início dessa regulamentação e com muita ênfase em genotoxicidade. Então, a gente pode dizer que lá nasceu, né, esse nosso alinhamento à questão regulatória no Brasil. O professor Henriques trouxe isso e para a nossa equipe, foi um dos fundadores, e ele é membro da Academia Brasileira de Ciência. Então, esse é o nosso corpo técnico permanente, mas a gente também trabalha com outros especialistas que a gente traz para os projetos nos momentos que são necessários. Então, esse é o nosso site atual da In-Vitro, onde a gente tem essas 3 grandes áreas de atuação. Então, uma área que seria produtos para uso humano, então entra fármacos, entra alimentos, entra cosméticos, produtos para a saúde. Uma segunda área de suporte em sistemas da qualidade e suporte para laboratórios, que aí entra também a questão que a gente dá suporte para implementar ensaio, para melhorar os ensaios. E a terceira área que entra agroquímicos, saneantes e produtos veterinários. Então, a gente vai compartilhar com vocês alguns desafios que nós passamos nessa caminhada empreendedora e também as soluções que nós encontramos, que funcionou para nós, né? Então, é mais, assim, aqui é para dar exemplos do que aconteceram principalmente no primeiro ano, né? Que aquele passo muito grande de sair. Nós estávamos na academia, nós sempre tivemos uma formação acadêmica e nós resolvemos empreender. Pode passar, Isabel. Então, o primeiro desafio que nós ficamos meses trabalhando foi o planejamento estratégico. Né? Quem é In-Vitro? Qual é a missão da In-Vitro? Qual é a visão da In-Vitro? Quais são os valores? E para a gente montar, né? O que a gente queria? O que a gente esperava? E aí, o empreendedor nato, o Alessandro, nos ajudou muito a enxergar isso aí, a gerar esses conceitos. E também toda uma questão estrutural e prática, né? Quantas horas a gente vai trabalhar? Na academia, a gente não tem horário, né? A gente começa a ler paper de manhã e vai revisando, elaborando projetos, revisando dados, fazendo experimentos e para a hora que quer parar, meia-noite, 1h. Uma empresa não pode ser assim, né? Porque as pessoas cansam e tem que manter a produtividade. Enfim, é um outro foco. Então, até isso nos fez parar para pensar. Qual vai ser a remuneração que a gente vai ter como sócios, né? Quais são as metas? Então, que serviços, que valor dos serviços, quantos serviços a gente vai ter que prestar para chegar num valor para a gente conseguir ser remunerado? A partir de quando a gente vai ser remunerado? Então, são coisas que surgiram já no início da empresa e que realmente deu trabalho para pensar e que o Alessandro nos ajudou muito. E aí, qual foi a solução que a gente encontrou? Né? Realmente fazer o planejamento, que dá trabalho, e pedir suporte externo para as diferentes áreas. Porque a gente sai da academia com uma formação extremamente técnica. Nós somos muito bons na parte técnica, mas a gente não é treinado e a gente não conhece essa outra parte. Então, a gente tem que pedir ajuda para quem conhece.
Então, foi isso que a gente investiu bastante no primeiro ano, em tempo, em discussão, em conversa, para montar esse planejamento. Pode passar, Isabel. Então, né, que serviços a gente vai oferecer? Quais? Como que a gente vai oferecer? Quem vai fazer esse serviço? Quantas horas ele vai levar para fazer aquele serviço? Que valores a gente precisa receber? Então, que valores a gente vai cobrar? Quais clientes que a gente vai atender? E quais são os concorrentes que estão no mercado? Tudo isso tem que ser avaliado no planejamento. E, como eu falei, contar com suporte externo, então, principalmente a parte da contabilidade, para entender a tributação que a empresa se enquadraria, porque cada empresa, cada tipo de serviço, vai se enquadrar numa tributação. E isso vai refletir, claro, no valor que a gente vai ter que cobrar dos nossos serviços para cobrir aquelas taxas, né? E consultores de negócio, que a gente teve também diferentes consultores, desde amigos até Senac, enfim. Senai. No início também teve cursos do Senac, na parte de planejamento estratégico. E o Senai também. E então a gente tem que pedir ajuda externa para a coisa sair, porque a gente não tem prática nessa parte. Pode passar bem. Então, o segundo desafio foi selecionar o serviço. A gente tinha uma bagagem muito grande em toxicologia, principalmente em genotoxicidade. A gente sabia que as pessoas tinham carência de um suporte nessa área, mas a gente não sabia como. A gente teve que selecionar quais serviços a gente faria, né? Então, a gente pensou em todos os serviços que a gente poderia oferecer, ficamos muito tempo conversando, muito tempo montando, e aí a gente montou um portfólio com uma ampla gama de serviços. Bom, qual foi o resultado? Nenhum cliente contratou o serviço que nós escrevemos no portfólio. Todos os serviços que nós vendemos foram adaptados. Então, depois do primeiro choque, né, das primeiras conversas com os clientes, que as coisas não batiam, a gente não conseguia falar a mesma língua, a gente teve que investir mais nessa questão de conhecer as necessidades do mercado. E essa foi o que conhecer a necessidade nos trouxe subsídio para resolver várias coisas, né? Mas assim, o que é importante? Foco na área de expertise. Então, assim, isso é uma sugestão nossa, isso é uma recomendação, né? Quando a gente entra no mercado, quando nós entramos no mercado, se a empresa oferece 50 tipos de produtos, isso gera um pouco de falta de clareza para os clientes do que realmente a gente sabe fazer. Bom, essa empresa oferece tudo, mas eles têm experiência para oferecer tudo? Como que surge uma empresa do nada oferecendo 50 produtos diferentes, né? Então, quanto mais focado na área da expertise, melhor vai ser aquele serviço e vai ser também melhor entendido no mercado. E aí, conhecer as legislações que exigem o serviço, isso foi fundamental, né? Tanto é que foi com isso que a Isabel começou essa nossa conversa de hoje. Então, conhecer a necessidade do mercado envolve, né? Conhecer as legislações que exigem aquele serviço, conhecer, ler, estudar as normas e guias específicos sobre os serviços. Então, as agências reguladoras pedem avaliação da segurança. Bom, como avaliar essa segurança? Ler, entender as normas nacionais e internacionais sobre qual é o estado da arte para fazer aquelas avaliações de segurança para aqueles tipos de produto. Conhecer os requisitos científicos e da qualidade para atender aquela norma. Conhecer também os tipos de documentos, qual é a linguagem que as empresas necessitam, para que esses documentos sejam depois avaliados pelas agências. E conhecer os prazos que as empresas possuem para realizar o serviço. Pode passar, Isabel. Só uma observação, Miranda, porque escrever um parecer desse, um documento que vai ser analisado para a Anvisa, é muito diferente do que escrever um paper. É o que eu vou falar agora. Desculpa.
Então, aí eu ressalto em vermelho, que a Isabel já iniciou a falar para vocês, mas não tem problema. Vamos ressaltar, né? Essas duas partes, prazo e linguagem e documento, são completamente diferentes do que a gente está acostumado nos projetos científicos. São objetivos muito diferentes. Então, assim, em resumo, né? Os documentos que as empresas precisam para enviar para uma agência reguladora, eles têm que estar... Pode passar para o próximo, Bel. Os documentos, eles precisam ser claros, eles precisam ser alinhados ao que a legislação pede. Então, numa linguagem direta, usando os termos que a legislação pede, a ordem dos itens que a legislação pede, para quê? Para facilitar a análise desses documentos pela agência e aprovação dos documentos. Porque muitas vezes as agências não aprovam os documentos porque não estão bem claros, não estão na organização correta. Então, tudo isso vai prejudicando a análise pelo técnico e aumenta muito as chances de uma resposta negativa. Então, às vezes, a informação está lá, mas ela não está bem descrita. E isso faz toda a diferença num processo. Pode levar a um indeferimento, pode levar a solicitação de exigências pela agência, que isso tudo vai alterar os prazos depois do processo. Possivelmente possa entrar a questão de investimento financeiro para repetir algum ensaio que não foi bem explicado. Então, N resultados pode ocorrer a partir de um documento mal escrito. Foi feito por um doutor, não importa, tem que estar na linguagem correta, na linguagem adequada. Foi enviado um projeto que foi aceito pelo CNPq. São coisas diferentes, são agências diferentes, órgãos diferentes. Então, às vezes, não é a robustez científica que está faltando, e sim a clareza da linguagem e a ordem das informações. Prazos. Não, e uma coisa assim, a gente era muito treinado nisso, né? Escrever projetos de muitas páginas, a introdução com muitas páginas, com toda a revisão bibliográfica na introdução, e depois materiais e métodos, resultados. Então, ok, em alguns momentos isso pode funcionar, mas a primeira coisa é checar o que a legislação pede e os itens que ela pede. E é isso. Prazos. Então, os projetos, as empresas que vão registrar um produto, elas têm todo um fluxograma, tem todo um cronograma para que aquele produto vá para o mercado. Então, tem prazo para fase 1, prazo para fase 2, prazo de marketing, prazo de lançamento. E tudo isso envolve, então, uma série de coisas, uma série de pessoas que estão para que aquelas fases ocorram. Então, um serviço que é contratado dentro de uma etapa pré-registro vai ter um prazo. Uma etapa pós-registro vai ter outro prazo, que tem que se enquadrar dentro do prazo da Anvisa de resposta e dentro dos prazos da indústria. Então, é fundamental que a empresa que vai prestar um serviço para essa indústria que vai registrar um produto atenda o prazo previsto. Então, no momento que a gente estipula, para esse serviço vai levar 60 dias, a gente tem que entregar em 60 dias, porque esse prazo está dentro de outros prazos, como eu falei. Outra coisa, às vezes, um projeto é para responder uma exigência da Anvisa. Meu filho chorando. Às vezes, um projeto é para responder uma exigência da Anvisa, e a exigência tem 90 dias. Então, a gente tem que ver como atender, né, em 30, 45 dias, porque em 60 dias, no máximo, a gente não vai poder dar os 90 dias, porque a empresa tem que revisar aquele relatório, tem que ter as discussões para depois ser submetidos. Então, isso é muito importante, né? Definir um prazo compatível com o projeto, um prazo que seja executável, para a gente entregar no prazo correto. Quer complementar alguma coisa, Sabrina? Não, e prazo é algo que não se negocia.
certo? Que se cumpre, não se negocia. Então, não adianta perder o foco. Aí é muito importante a organização interna para não perder o foco do trabalho, para poder negociar. Porque se a Anvisa deu uma exigência, ela deu 45 dias, a Anvisa não vai aumentar prazo porque a gente precisa porque a gente não conseguiu organizar para atender dentro daquele prazo. É dentro daquele prazo. Então, a organização interna da empresa para cumprir prazos é fundamental nesse momento. Uma outra questão, então, como eu falei antes, né, a gente teve que quebrar a cabeça para selecionar o serviço que a gente poderia oferecer, que a gente tinha expertise para oferecer e capacidade para oferecer. Aí depois veio a pergunta, quanto que a gente vai cobrar? Então, essa valoração dos serviços foi um grande desafio para a nossa equipe. Nós não sabíamos quanto que valia cada serviço nosso, né? E aí a gente começou a quebrar a cabeça. Bom, quanto tempo a gente leva para trabalhar nesse tipo de serviço? X tempo. Quantas pessoas a gente vai envolver para entregar nesse X tempo? X pessoas. E aí a gente começou a pensar, qual vai ser o valor da hora de cada pessoa para conseguir montar um valor para o serviço. Então, a gente se baseou no valor de hora-aula para professores com a mesma titulação que nós tínhamos. Também nos baseamos no valor de hora de consultoria de outros consultores que nós tivemos contato. E estimamos, né, o número de horas envolvido por projeto. Isso nos ajudou a montar os valores. Pode passar, né? E aí, de início, o que aconteceu? Né? A gente perdeu o cliente que se assustou com os valores e nem quis negociar. Esse é o pior caso, né? O importante é quando eles querem negociar, porque aí a gente começa a sentir qual é a faixa de valor adequada para aquele produto e vendável. E a gente teve que, no início, né, fazer aquelas clientes que quiseram negociar, a gente acabou caindo nessa parte de uma negociação com altos descontos, mas foi o jeito para a gente sentir o valor de mercado, né? Então, isso foi uma adaptação feita mesmo com a experiência já com os clientes. Aqui eu acho importante colocar, Miriana, porque essa questão da valoração, ela tem os dois lados. O quanto a gente entende que é justo a gente receber, mas a gente precisa entender o quanto o mercado está disposto a pagar por aquele tipo de produto. Então, a gente precisa levar em conta os dois lados da moeda. Então, isso é com a experiência e ir conhecendo o mercado, e com isso a gente foi desenvolvendo o nosso próprio modelo de trabalho. A gente foi aprimorando o modelo de trabalho e, da mesma forma que eu coloquei antes, para cumprir prazo, a gente precisa ter organização e também para tornar o trabalho rentável e produtivo, a gente precisa ter organização. Então, um trabalho ele não vai ser, não pode ser refeito. Eu não posso demorar mais tempo do que estava previsto, porque senão eu já não, senão ele deixa de valer a pena esse trabalho. Então, existe todo um processo produtivo dentro da... a gente, quando se fala em processo produtivo, parece algo muito de produto, um produto físico, mas não, porque o que a gente produz é muito intelectual, sim, mas continua sendo um processo produtivo. Então, a gente continua precisando ter uma organização de entradas e saídas nesse processo, otimizada, para que ele seja um processo viável, né? Economicamente viável. Então, com o caminhar, a gente foi vendo que precisava, né, adaptar os valores de acordo com o número de horas utilizados nos projetos similares também. Então, tudo é a caminhada. A gente começa a ter experiência. Para tal tipo de serviço, nós levamos X horas e nós cobramos tanto. Aquilo foi bom? Foi justo? Foi viável? Né? Em muitos momentos não foi viável. Tiveram projetos que nós fizemos e que no final a gente viu que nós pagamos para trabalhar. Já outros já foram viáveis, então depois a gente conseguiu fazer esse equilíbrio e ajustando, né, refinando esses valores por serviço. Também
a questão da troca com o cliente, a conversa com o cliente. Aí a gente teve que lançar a mão também de uma pessoa especialista nessa área. A gente buscou uma especialista nessa parte de Comercial. Que ela fala a linguagem comercial e ela entende a linguagem comercial lá com o setor de compras das empresas, né? Então, assim, o caminho geralmente é assim: o setor técnico inicia a conversa, entende qual é o serviço necessário e passa para o setor comercial. E aí tem uma linguagem também muito específica que a gente estava com dificuldade para entender. Então, a gente trouxe para a nossa equipe uma pessoa do comercial. E aí, essa pessoa nos ajudou também a refinar esses valores, porque em cada conversa com o cliente, a gente tem que perceber qual é a faixa de valor que ele consegue pagar. E aí a gente vê se para a gente vale a pena, né? Então, em muitos casos, a gente pôde refinar o nosso valor de acordo com esse budget do cliente. E também, né, adaptação conforme a concorrência. Então, no início, nós praticamente não tínhamos concorrentes, depois começaram a surgir muitos concorrentes, e para certos setores existe uma concorrência muito forte e também vários valores. E aí a gente teve que avaliar também esses valores para refinar os nossos no que a gente achou que valia a pena. Refinar dentro do nosso padrão de qualidade, porque é algo que a gente nunca abriu mão, foi do padrão de qualidade dos nossos relatórios. E os clientes reconhecem isso, que que nossos relatórios eles têm um padrão de qualidade diferenciado. Então, a gente sempre primou por isso, então a gente ajusta os nossos valores dentro dessa possibilidade, sem perder nunca a qualidade, porque isso é um diferencial. Miriana, estamos ficando sem tempo. A Silvia fez uma pergunta, mas eu acho que pode ficar para o final, né? Vamos encerrar aqui. Tá. Um outro desafio foi a divulgação dos serviços. Como divulgar? Então, no início, a gente montou aquele portfólio que não deu certo. Ele norteou, né, o que a gente podia fazer, mas as empresas não entendiam muito bem. E nós tínhamos que colocar também o portfólio no site. Pode passar, Bel. O site baseado no portfólio. Então, como eu falei, né, nenhum cliente contratou o serviço que nós descrevemos no portfólio. Pode passar. E os clientes tiveram dificuldade para entender os serviços. Como eu falei, era uma ampla gama de serviços. Pode passar. Então, a gente teve que trabalhar muito nisso, na melhoria da linguagem, na melhoria do marketing. E isso a gente é constante, né? Nós recém publicamos uma nova versão do site e a gente entendeu que nesse momento era necessário, né, adaptar várias coisas atuais. Pode passar, né? Então, a gente... Aqui vem soluções que funcionaram para nós, né? Melhorar a linguagem, assim, tentar alinhar mais com os termos utilizados pelas empresas, os termos utilizados pelas agências reguladoras e os termos que as normas e as legislações citam. Então, isso a gente entendeu que ajudava aos clientes entenderem o que a gente fazia e também para os clientes nos encontrarem. Pode passar. Exatamente. Então, cuidar com os nossos termos extremamente científicos, essa linguagem científica dura, que ela é muito difícil muitas vezes para interpretar, por mais que a gente não tenha clientes leigos, nenhum dos nossos clientes é 100% leigo em ciência. Todos eles têm uma formação básica em ciência, mas a linguagem científica ela é muito dura, muito difícil. Então, aos poucos, a gente foi entendendo como fugir da linguagem dura científica para uma linguagem de marketing que chegue melhor no ouvido da pessoa, sem perder o sentido, né? Sempre mantendo o sentido. Então, né, um resumo do que a gente quis trazer hoje. Pode passar, Bel. Empreender não é fácil, todo mundo diz isso, e realmente não é. Mas é possível. Então, meu filho novamente participando da palestra. É um chão instável, muito diferente do que a gente é acostumado na academia, né? A gente não tem, no início da empresa, a gente não tem garantia de remuneração estável, a gente não sabe o valor que a gente vai receber, de quanto em quanto tempo a gente vai receber, se a gente vai receber nos primeiros anos. Então, tem empresas que passam 2 anos sem receber
remuneração, só investindo na empresa para depois começar. A gente teve chance, né? Que desde o início a gente conseguiu essa remuneração, tivemos sorte também. Mas é aquela coisa, é instável, a gente não tem 13º, né? É um perfil muito diferente de uma CLT, né? Mas tem suas recompensas. Esse caminho aí, esse chão instável tem muitas recompensas. Principalmente a questão de tu trabalhar com o que tu quer, no foco, do jeito que tu quer, com a qualidade que tu acha importante manter. Então, tem muitas coisas que recompensam. E aí cabe, claro, a cada um pensar, né? Por quanto tempo eu vou aguentar esse chão instável? Eu me animo? Eu tenho esse perfil? E também vale a pena testar, né? Isso é a minha opinião. Pode passar, né? E é uma ótima alternativa para pesquisadores, principalmente agora, nesse momento que a gente tem escassos investimentos em pesquisa. Então, o que a gente trouxe para falar para vocês foi essa parte, e a gente está aberto para dúvidas. A gente já tem uma pergunta ali da professora Silvia. Já tem 3, na verdade, deixa eu trazer aqui. Muito obrigada já, né? Muito obrigada, pessoal, por terem compartilhado conosco esta manhã de feriado. De feriado, bem cedinho. Agradecer, claro, a toda a equipe da Mutagem, toda a coordenação pelo convite, e ficamos abertos. Eu acho que tu pode passar as perguntas. Sim, sim. Agradecer à professora Silvia, né, pelo convite de abrir, como sempre, a Mutagem, sempre inovando e trazendo coisas diferentes e formas diferentes para dentro de um congresso, fazendo o congresso deixar de ser 100% acadêmico. Eu acho que a gente precisa abrir e olhar, existe um mundo além da academia, e sim, a gente consegue se encaixar nesse mundo além da academia. Então, a primeira pergunta, se a gente teve algum apoio financeiro inicial e aonde a gente buscou. A gente não teve apoio financeiro inicial, e um dos grandes motivos para isso foi que o nosso modelo de trabalho, ele é de baixo custo fixo. E isso nos ajudou muito no começo. A gente não precisava de laboratório, a gente não precisava de insumo, então a gente sempre teve um baixo custo fixo inicial. A gente precisava sempre das cabeças, computador e internet. E era isso. A gente começou numa sala de coworking, depois nós alugamos uma sala, e desde 2016 nós já trabalhamos em home office. A gente estava à frente da pandemia, a gente já estava trabalhando em home office desde 2016. Foi quando eu tive o meu segundo filho. Eu fiquei em casa e a gente começou a ver que não fazia sentido a gente pagar uma sala, porque muito do que a gente fazia, a gente precisava de silêncio e concentração, que a gente acabava ficando em casa, não ia para a sala, ficava em casa para se concentrar, só ia para a sala quando tinha que fazer reunião, e acabou fazendo muito mais sentido. Bom, então a gente aluga uma sala para fazer reunião quando a gente precisa fazer reunião e mantém o escritório em casa. Então, a gente não teve apoio financeiro inicial. Existem várias fontes de apoio financeiro inicial, especialmente no estado de São Paulo. A FAPESP tem algumas linhas específicas para a empresa. A nossa FAPERGS no Rio Grande do Sul está começando com isso. Existem algumas bolsas para pesquisador em empresa. Então, existem algumas fontes de fomento para a empresa, mas no nosso modelo de trabalho, a gente não fez sentido logo de começo, porque a gente tinha um baixo custo. E a gente já começou tendo trabalho. Então, isso também foi um diferencial. Quando a gente começou, quando a gente montou a empresa, a gente já tinha trabalho. Então, a gente já conseguiu, mesmo que no começo mais devagar, de uma forma mais lenta, a gente já conseguiu começar a fazer girar dentro da empresa. E aí, tem umas 2 perguntas que são bem juntas. Se pode se enviar alunos para conhecer a rotina da empresa, que seja um pequeno treinamento ou algo assim. Nós trabalhamos com informações extremamente confidenciais. Na grande maioria dos casos, a gente está trabalhando com informações sensíveis. São produtos que estão em rota de registro, são exigências específicas de órgão regulador. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Não é qualquer projeto que a gente pode receber alunos para participar. Na verdade, 99% dos projetos a gente não pode. A gente precisa ter um cuidado muito grande com as questões de confidencialidade.
certo? Então, Silvia, a gente pode falar em treinamentos, em algumas questões específicas, mas a gente avalia isso com cuidado para projetos específicos, porque isso é muito sério, isso é muito grave, o cuidado que a gente precisa ter com a confidencialidade das informações. Tem contratos de confidencialidade que envolvem multas de 100 mil reais, milhões de reais. Na verdade, então, isso é muito delicado. E assim, atualmente a gente não tem uma sede, né, como a Isabel falou, desde 2016 nós trabalhamos home office e nos encontramos para fazer reuniões, e muitas das reuniões eram na sede dos clientes. Então, agora com a pandemia deu uma parada. Então a gente não tem um local. Se tivesse, claro que a gente estaria aberto a receber, mas quem sabe a gente pensa, né, em treinamentos ou reuniões. Vai ser muito bom dividir, ter mais um espaço para dividir essas experiências, enfim, poder ajudar o pessoal, né? E assim, uma outra coisa interessante de falar que não chega a ser uma fonte de financiamento, mas é uma maneira de reduzir custos, são as incubadoras empresariais. Então, assim, quem é dessa área biológica, né, e gostaria de empreender, vale a pena dar uma olhada nas incubadoras disponíveis, porque é uma maneira de iniciar com baixos custos, né? Ter uma estrutura, ter todo um suporte com baixos custos, do que se fosse uma empresa normal, que abrisse uma sede normal, assim. Então, as incubadoras têm várias vantagens para quem está iniciando. Exato, e o nosso caso específico, como era uma empresa de suporte, uma empresa de consultoria, a gente tinha esse baixo custo inicial. Mas tem uma área para produtos de base biotecnológica, para realização de ensaios, de screenings. Então, dentro da nossa área tem um campo muito grande para se empreender, mais focado para dentro do laboratório. E aí é muito importante esse início, porque a incubadora, ela vai te fornecer um baixo custo, mas ela também fornece um ambiente de interação com outras empresas, treinamentos, que vai ajudar a empresa justamente e os profissionais a entenderem que a gente fala diferente no mundo não acadêmico, que a gente interage diferente e que a gente precisa considerar todas essas questões. E chegamos, acho que no final do nosso tempo, acredito eu. Então, eu gostaria de agradecer muito a diretoria da Mutagen por nos confiar esse primeiro empreender Mutagen. Tomara que isso vire um hábito e que aconteça em todos os eventos, que a gente consiga trazer outros tipos de empresa, cada um com a sua peculiaridade, para discutir e trazer para o pessoal que existe um mundo fora da academia e que a gente sim consegue transitar nele também e a gente consegue transitar bem nele. Basta a gente atuar dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente conhece. Ou seja, primeiro, domine a expertise, tenha o conhecimento, tenha a parte técnica bem dominada para poder se aventurar nesse mundo. Miriana? Concordo contigo, Isabel, e também gostaria de agradecer a professora Silvia e toda a equipe organizadora do Mutagen, e espero encontrá-los pessoalmente na próxima. E a gente fica também à disposição, né? A gente passou nossos e-mails, miriana@invitro.com, isabel@invitro.com. Caso surja e visitem a dúvida, nossa página nova, que está linda, maravilhosa, invitro.com. A gente também tem uma página no LinkedIn, onde nós publicamos com bastante frequência eventos na área, informações, né, importantes, informações regulatórias que estejam relacionadas à toxicologia. E é isso. Muito e agora obrigada. Estamos estreando no Facebook e no Instagram também. Também vão aparecer essas informações por lá. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e um bom último dia de evento para todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.